Oi, gente, eu sou a Paloma, esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para iniciar mais um vlog de leituras. Então, como prometido no último vlog de leituras que eu soltei aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar marcado aqui no card, eu falei que eu queria começar um outro vlog de leituras com leituras um pouco mais temáticas. E é isso que eu vim fazer aqui, eu vim iniciar esse vídeo. Então, gente, o que é que eu estava pensando? Hoje é dia 31 de outubro, tecnicamente hoje seria o Halloween, que eu não exatamente curto muito, porque não é muito a minha vibe, mas eu tenho muitos livros temáticos com essa temática um pouco mais dark, mais assustadora, mais sombria, mais séria, mais sóbria, enfim. E achei que seria uma boa se eu desse uma chance pra esses livros nessa data temática, né? Então, eu tô sim meio atrasada, tá? Eu deveria ter soltado esse vlog antes, né, pra coincidir com o dia 31. Não deu, mas eu vou começar dia 31 e a gente entra na primeira semana de novembro lendo alguns desses livros. Também pensei em aproveitar esse tempo pra assistir algumas séries e alguns filmes que eu estou com vontade de assistir. Eu não assisto nada de terror, não me peça pra assistir nada de terror, porque, gente, eu sou muito covarde, eu não assisto mesmo, mas eu gosto muito de séries documentais, de filmes documentais sobre crimes, né? Então, talvez eu aproveite essa temática, essa vontade que eu tô tendo pra assistir alguns desses conteúdos, né, que eu sei que tem na Netflix, HBO e etc. Eu não vou fazer um TBR, assim como eu fiz no outro vlog, eu vou comentando com vocês conforme eu for escolhendo as minhas leituras, mas eu já tenho a primeira leitura que eu quero comentar com vocês, então eu vou mostrar pra vocês agora. E eu estou falando de Mansão Gallant, da Vi Schwab, que é uma das minhas autoras favoritas, vocês sabem disso, já comentei sobre vários livros dela aqui. E a Vi Schwab, pra mim, é uma das melhores autoras pra você ler no Halloween se você não gosta de Halloween, assim como eu. Então, se você tem esse perfil parecido com o meu, de querer ler alguma coisa mais assustadora, mas não exatamente terror, pega a Vi Schwab que você não vai se arrepender. Apesar dela estar com o nome dela adulto, né, que os livros adultos dela vêm com o V.E. Schwab e os livros juvenis vêm com Victoria Schwab, eu tô achando esse livro bem juvenil, porque eu já estou na página 80, tá, gente? Eu comecei o livro antes do vlog, relevem, mas eu tô achando esse livro um pouco juvenil. Não sei o que me espera, pra falar a verdade. Assim, não tô amando, tô lendo normalmente. Estava comentando com a minha amiga Carol, que já leu muito mais livros da Schwab do que eu, é uma das autoras favoritas da Carol também, e ela não curtiu muito esse livro aqui, acho que ela deu 2,5 estrelas pra ele, foi uma coisa assim bem uau, por isso que eu fui comentar com ela, nossa, você não gostou, né? Porque era uma coisa assim, surpreendente pra Carol, porque ela sempre gosta dos livros da Schwab, e ela falou que ela não curtiu esse livro e que se não fosse pela autora, que é uma autora que ela já gosta, ela teria abandonado. Assim, estou indo com as minhas próprias expectativas, mas eu realmente não sei o que esperar da história. Depois eu comento com vocês sobre o que é que o livro fala, tá? E a minha opinião final. Como vocês bem conhecem o estilo de vlog que eu faço, eu sento bonitinha pra comentar sobre a história e eu conto pra vocês do que é que se trata. Mas essa vai ser a minha primeira leitura desse vlog. Apesar de não estar tão fluida, eu acho que eu consigo dar uma adiantada nela, sabe? Porque não é um livro que eu estou devorando, sabe? Que eu começo a ler e não quero mais parar. Tá sendo um livro que eu tô sentando pra ler. Esse é o vídeo de começo desse vlog. Eu tenho alguns livros em mente que eu posso ler nesse vlog, mas como eu falei pra vocês, eu vou comentando conforme eu for escolhendo as minhas leituras, tá? Pra não fazer uma TBR e depois eu flopar, se mudar meu humor, se mudar minhas ideias e tal. Então é isso, gente. O nosso vlog está iniciado. Espero que vocês me acompanhem nessas leituras temáticas. E se eu assistir alguma coisa, eu também comento com vocês depois o que é que eu achei, porque eu acho que vai ser legal, uma coisa diferente, né? Assim, coisas que eu assisti, que eu quase nunca comento com vocês. Então é isso. Vamos para o nosso vlog.
Estou de volta, pessoal, para fazer o meu comentário de Mansão Gallant. Faz 2 dias que eu finalizei esse livro e eu tava segurando esse vídeo porque eu não tive tempo de fazer isso. Eu queria sentar, assim, de verdade, pra conversar com vocês sobre essa história. Vamos nessa conversar um pouquinho sobre Mansão Gallant, da Vi Schwab. Então, gente, Mansão Gallant... Calma aí, deixa eu arrumar essa câmera que ela tá me incomodando um pouco. Acho que não mudou nada, mas enfim. Mansão Gallant, da Vi Schwab, vai contar a história da Olivia. A Olivia é uma órfã que vive nesse orfanato para meninas independentes, é alguma coisa assim o nome do orfanato onde ela tá. E ela não tem seus pais, ela não tem família, ela foi achada por essas pessoas desse orfanato e ela mora lá desde que ela era um bebezinho. Só que a Olivia é um pouco diferente das suas colegas, ela tem uma coisa um pouco mais sombria acontecendo ao seu redor, porque ela consegue ver fantasmas. Não só isso, como a Olivia não consegue falar, ela é uma garota muda e por isso ela sofre muito bullying, ela não tem uma vida boa dentro daquele orfanato. Desde que ela tá lá, ela nunca teve um dia feliz na sua vida. Um dia, a Olivia tá lá, né, nesse orfanato, e ela recebe uma carta de um tio distante dela, falando que ele vem procurando-a por todo esse tempo e que ela tem que voltar pra casa, para a Mansão Gallant, que é onde ela deve estar, porque é a casa da sua família. Então a Olivia arruma as malas dela e vai pra Mansão Gallant, esperando encontrar uma grande família feliz, que finalmente conseguiu encontrá-la. Só que não acontece isso, porque quando ela chega na Mansão Gallant, ela vê uma casa um pouco decadente, apesar de ser sim muito grandiosa, só que moram apenas 3 pessoas nessa casa. 2 pessoas que cuidam dessa casa, Hannah e Edgar, se eu não me engano, que são os cuidadores da mansão mesmo, e uma pessoa apenas da família da Olivia, que é o seu primo Matthew. E aí ela começa a entender que, na verdade, essa carta que ela recebeu é muito estranha, até porque quando ela chega na mansão, a primeira coisa que o primo dela fala é: você tem que ir embora, você não está segura aqui. Só que a Olivia tem uma memória da sua mãe, ela tem um diário da mãe dela, quando a mãe dela estava engravidando, quando ela conheceu o seu pai, quando ela engravidou. Então assim, a mãe dela foi registrando tudo o que aconteceu nesse diário, e a Olivia guarda esse diário porque foi a única coisa que encontraram com ela. Só que esse diário, ele começa a ficar um pouco estranho da metade pro final, porque a mãe dela começa a meio que perder a cabeça, assim, ela começa a escrever umas coisas muito estranhas, como se ela estivesse enlouquecendo. E uma das coisas que ela fala pra Olivia é: você está segura, contanto que você fique longe de Gallant. E a Olivia não sabia o que era Gallant, até que ela descobre quando ela chega lá, que é a Mansão Gallant. A partir daí, quando ela entra nessa mansão, coisas estranhas começam a acontecer e ela vai ter que enfrentar uma coisa que ela não esperava ter que enfrentar. Que eu não vou falar o que é, porque é spoiler da história. Porque essa história é muito, muito simples. E esse livro me decepcionou justamente por isso. Gente, não parece um livro da Vi Schwab que tenha sido publicado em 2022. Sério. Pra começar, eu tinha muitas expectativas com relação a esse livro, porque eu jurava que esse livro era um livro juvenil. Até porque ele está sendo lançado pela Galera Record e a protagonista é uma criança. Só que, quando eu recebi esse livro, eu fiquei muito surpresa com o nome da Vi Schwab aqui em cima. Porque eu falei pra vocês num outro vídeo, acho, eu não me lembro exatamente que eu gravei já, mas enfim, que Vi Schwab é o nome adulto da autora. Quando ela escreve livros adultos, ela põe Vi Schwab. Quando ela escreve livros juvenis, ela põe Victoria Schwab. Eu tenho exemplos pra mostrar pra vocês, eu já pego pra explicar pra vocês porque é que isso me surpreendeu. Esse livro tem uma protagonista criança, ele tem bem a pegada da Vi Schwab, gente, mas é uma história tão simples e tão clichê que tudo que você espera realmente acontece, que eu fiquei muito surpresa desse livro não ser o livro de estreia da Vi Schwab. Se alguém tivesse me falado: olha, lê esse livro que a autora está estreando a sua carreira como autora com esse livro aqui, eu teria achado perfeitamente aceitável, porque é uma história típica da Vi Schwab, só que ela não entrega nada do que a gente sabe que ela entrega. E esse livro, gente, foi lançado recentemente, ele é um super lançamento da Vi Schwab, e ele me decepcionou justamente por conta disso, porque é tudo tão clichê, sabe? As coisas vão acontecendo e você sabe exatamente o que vai acontecer e no final você fala: nossa, que livro estranho, sabe? Não teve nada de novo, não teve nada de diferente. E uma coisa que eu amo muito na Vi Schwab é que cada livro que eu leio dela, eu já li alguns livros da autora, e cada livro que eu leio dela, ela tem o mesmo estilo de escrita, que é uma escrita um pouco poética, eu acho. E ela tem sempre um assunto principal que eu acho que é comum em todos os livros, que é a morte. Ela sempre fala de morte, é uma coisa que ela gosta de escrever sobre. Só que cada livro que ela escreve tem uma visão diferente da morte, tem uma pegada diferente, sabe? Tem algo que você não tinha parado pra pensar ainda. Tem uma criatura diferente, uma concepção diferente de morte, sabe? E eu acho isso muito incrível. Só que esse livro, pra mim, ele foi assim
não tão original do início ao fim. A gente começa essa história sabendo exatamente o que vai acontecer e no final você não se surpreende com nada. É um livro que você lê e fala, ok. E foi isso que aconteceu comigo. Eu dei 3 estrelas pra ele, fiquei decepcionada. Não dei 2,5 estrelas que nem a minha amiga Carol, porque eu sou um pouco relutante em dar menos de 3 estrelas pra Schwab, mas eu me decepcionei sim com esse livro. Eu entendo a frustração da Carol. Eu acho que ele foi um livro assim muito, muito mediano. Prometeu tudo e não entregou nada, sabe? Então, essa é basicamente a minha opinião de Mansão Gallant. Toda vez que eu pego esse livro eu falo Gallant, que é o nome em inglês, mas é Mansão Gallant, tá? Então relevem a minha hesitação em falar desse livro. Ó, peguei esses 3 exemplos além de Mansão Gallant pra comentar isso com vocês. Então eu já li alguns livros da autora. Por exemplo, Cidade dos Fantasmas, vocês podem ver que tá escrito Victoria Schwab, que é um livro juvenil da autora, a protagonista é criança. Da mesma forma, nós temos The Savage Song, que também foi publicado aqui no Brasil, que tá como Victoria Schwab. E por fim, eu tenho um livro adulto da autora, fora Tons de Magia, que também tá como Vi Schwab, que tá ali, que eu não vou pegar. Também temos Vilão, que tá como Vi Schwab, porque é um livro adulto da autora. E Tons de Magia eu também já li o primeiro, eu sei que é adulto. O que me surpreende muito, gente, porque Mansão Gallant não é um livro adulto da autora. Não é. E eu não sei porque ele veio como Vi Schwab. Ele tá nessa categoria aqui. Aliás, eu acho The Savage Song bem mais adulto do que Mansão Gallant. Eu acho ele bem mais violento e bem mais complexo no sentido de sociedade criada. Mansão Gallant se passa num lugar só, se passa com uma protagonista só, se passa com uma coisa que a gente já viu, tem um ambiente que a gente já viu, uma personagem que a gente já viu outras vezes, enfim. Eu achei assim muito decepcionante, porque eu sempre espero coisas grandiosas da Schwab, eu sempre espero que os livros dela vão me oferecer algo que eu não tinha parado pra pensar antes com relação à morte. Só que Mansão Gallant me decepcionou porque eu já sabia exatamente o que ia acontecer, não é uma coisa nova, sabe? Por isso é que eu achei que esse livro fosse um livro de estreia da Schwab, não um lançamento recente. Mas é isso, gente, basicamente o que eu não gostei no livro foi a história em si, o plot, a falta de originalidade da história. A escrita da Schwab continua incrível, eu acho que é uma escrita muito poética, muito bonita. Gostei das personagens, assim, nada contra. Eu acho que a moral da história de ter uma família, sabe, e de se manter fiel à sua família, ainda é importante, é uma coisa que eu gosto, aquela família que a gente escolhe. Então, por isso é que eu dei 3 estrelas. Não foi um livro ruim de ler, não foi uma dificuldade, não foi um sacrifício ler esse livro, mas eu esperava muito mais dele e com certeza as minhas expectativas entraram no caminho pra eu dar 3 estrelas pra Mansão Gallant. Essa é a minha opinião brevíssima desse livro. E aí, gente, o que eu tava pensando, né? Como eu comecei a ler esse vlog e tal com Mansão Gallant, que é um livro jovem, eu vou contra o nome da Vi Schwab ali na capa, eu vou dizer que esse era um livro jovem. Eu decidi continuar com essa pegada e vou fazer esse vlog como um Halloween para jovens, que tomou uma proporção, tomou um caminho que eu não tava esperando que ele fosse tomar, sabe? O vlog no caso. Mas eu decidi pegar uma outra leitura que eu já tinha iniciado por conta da Vi Schwab e deixei o livro de lado porque, enfim, coisas aconteceram. Mas a minha próxima leitura desse vlog vai ser Vampiros Nunca Envelhecem. Contos com mordida fresca. Eu nunca tinha lido esse subtítulo, gente. Sério, eu acabei de ler com vocês pela primeira vez. Contos com mordida fresca. Eu comecei a ler esse livro por conta da série da Netflix, que foi o conto da Vi Schwab, né, que foi adaptado. Ele tá aqui no final, Primeira Morte. Eu comecei a assistir a série, na época que eu li o conto, eu comecei a assistir a série, não finalizei porque eu não tive paciência pra finalizar. Não é a minha pegada, a série é ok, assim, é legalzinha, mas eu não gostei e eu não continuei a série, parei na metade e eu não vou continuar. Mas eu tava com esse objetivo, né, de ler esse livro e de falar da série e fazer um vídeo especial e acabei deixando de lado porque eu não gostei da série, mas enfim. Então eu já tinha começado a ler esse livro, eu já li o conto da Schwab que tava aqui no final e eu decidi continuar. Enquanto eu tava esperando pra comentar com vocês sobre Mansão Gallant, eu cheguei na página 146, eu já li alguns contos, depois eu mostro pra vocês quais são, e faltam 3 contos agora pra eu finalizar, que eu acho que eu consigo finalizar ainda essa semana. E aí eu fico muito feliz porque era um livro que tava iniciado na minha estante, eu não tinha terminado, e aí a gente termina e eu comento sobre esse livro aqui com vocês. Não vou comentar dele agora porque já tô estendendo demais essa atualização, mas saibam que Vampiros Nunca
envelhecem é a minha próxima leitura. Eu ia falar vampiros nunca mordem, mas vampiros sempre mordem, eles nunca envelhecem. Essa é a minha próxima leitura, ok? E aí eu queria fazer uma última atualização porque eu encontrei as minhas amigas no sábado e a gente foi no cinema, né, comemorar o meu aniversário atrasado. Meu aniversário foi na quarta-feira passada, eu saí sábado passado com elas. Hoje é sexta-feira, tá? Caso vocês queiram saber, eu acho que eu não atualizei vocês com relação ao dia. Então a gente saiu, conversou um pouquinho, foi no cinema, meio que pra comemorar meu aniversário, como os velhos tempos, porque a gente começou nossa amizade indo no cinema. E eu recebi 2 presentes maravilhosos que eu quero muito mostrar pra vocês, então eu vou pegar eles agora, porque eles não estão aqui. E obviamente, quando eu levantei, eu dei um chutão na câmera, então se mudou de ângulo, me desculpem, tá? Mas esses são os presentes que eu recebi. Eu recebi um porta-retrato da minha amiga Bianca com uma foto super antiga nossa, a gente precisa atualizar essa foto, pelo amor de Deus, e eu vou colocar aqui também. Mas é uma decoração linda, eu achei assim tão... Ai, gente, ela pensa em tudo, né? E dela eu recebi O Mundo de Aisha, que é uma HQ, um quadrinho que eu queria há muito tempo. E eu vou guardar esse quadrinho aqui pra gente fazer um vlog especial de quadrinhos, como eu já fiz uma vez e eu acho que vocês curtiram. Esse foi o primeiro presente que eu recebi. E da minha amiga Evelyn eu recebi... Ai, gente, como é bom ser fã de Heartstopper. Eu não canso de falar isso, sabe? Ela me deu essa caneca lindíssima, que eu já coloquei meus marcadores porque eu não tenho coragem de usar essa caneca e deixar ela escondida no armário. Eu preciso deixar ela aqui na minha estante, ela tava ali no cantinho. Eu preciso deixar essa caneca exposta pra todo mundo ver o meu amor por Heartstopper. Não só isso, como ela me deu um negócio de... é aparador de livro que chama? É a coisa mais linda do mundo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui nós temos o Nick e o Charlie. E aqui nós temos Heartstopper. Gente, não é a coisa mais linda? Eu amei, eu amo ser fã de Heartstopper. E da Evelyn, eu não recebi a Heartstopper, tá? Porque eu já tenho, não ia dar certo, né? Tá tudo aqui. Eu recebi Persepolis, que também é um quadrinho que eu queria há muito tempo. Elas conversaram, fizeram ali um acordo entre elas pra me dar esses 2 quadrinhos e eu amei, gente. Quadrinho pra mim é sempre uma grande prioridade. Eu amo de verdade e vou guardar esse aqui pra gente fazer um vlog de quadrinhos, até porque eu não li Saga ainda, então assim, vai ser um vlog recheado, eu tenho certeza. E é isso, gente. Isso que eu recebi das minhas amigas maravilhosas. Muito obrigada, amigas Bianca e Evelyn. Vocês são tudo na minha vida, de verdade. E depois de 50 horas falando nessa atualização, porque eu demorei muito pra atualizar vocês, agora eu vou embora porque eu preciso terminar de ler Vampiros Nunca Envelhecem e depois eu volto pra comentar com vocês a minha opinião. Eu não acho que eu vou comentar cada conto, mas eu vou sim falar do livro como um todo. Então é isso, gente. Essa é a minha atualização de sexta-feira com a minha opinião de Mansão Gallant, que foi uma decepção. E pra atualizar vocês que a minha próxima leitura é Vampiros Não Envelhecem. A gente se vê numa próxima atualização. Oi, gente, voltei pra atualizar esse vlog, porque faz alguns dias
Eu mesma começo a gravar vlog, de repente sumo, de repente volto. Enfim, acho que vocês já estão acostumados, né? Mas eu estou aqui pra fazer 2 comentários porque eu finalizei 2 leituras, mas como sempre eu vou dividir os dois, vou colocar os takes que eu gravei, mostrando o livro e etc, aquela coisa bem cult vlog que vocês conhecem. Mas esse daqui eu já mostrei pra vocês que eu finalizei a minha leitura, que foi Vampiros Não Envelhecem. Tinha comentado com vocês que eu ia começar a ler, já finalizei com essa capa super brilhosa, que é isso aqui que chama atenção, entendeu? E agora eu tô aqui pra comentar com vocês o que é que eu achei desse livro. Vamos lá, gente. Vampiros Nunca Envelhecem é uma coletânea, então nós temos vários contos de diferentes autores. Eu não conheço todos, na verdade eu não conheço a maioria dos que estão aqui. Eu conheço um ou outro, então eu já li livros da Vi Schwab, obviamente. Também já li da Julie Murphy e eu conheço a Zoraida Córdova, que é quem organizou isso. Não conheço a outra organizadora, mas enfim, deu pra vocês entenderem que eu tava meio perdida com relação aos autores, né? Mas esse livro vai contar justamente sobre vampiros. Cada autor escolheu um tema diferente pra falar sobre vampiros, né, nos seus contos. E são contos bem curtinhos, bem fáceis de ler. É um livro super curto que dá pra vocês lerem assim muito rapidinho se vocês gostam de vampiros. Eu não amei esse livro, mas eu tenho os meus motivos que eu vou comentar com vocês agora. Se vocês forem analisar os autores que estão aqui, mesmo os que eu não conheço, eu fui dar uma pesquisada depois, a maioria escreve livros jovens. Então, por exemplo, a Vi Schwab, ela tem uma pegada meio adulta, mas ela também escreve livros juvenis, assim como a Julie Murphy foi a autora de Dumpling, que já foi lançada aqui no Brasil também. Então todos têm essa pegada meio YA, Young Adult, uma coisa mais jovem, com adolescentes como protagonistas, etc. E esse livro não é diferente dessa pegada que eles já têm nos seus próprios livros, então é uma coletânea super jovem, tanto que foi lançada pela Galera Record, né? Faz sentido. Apesar de se tratar de vampiros, que é um assunto assim um pouco mais maduro, eu diria, pelo que eu estou acostumada a ver, esse é um livro muito jovem, que tem como protagonista a galera dos 16, 17, 18 anos. Mesmo os vampiros que aparecem aqui, alguns, né, no caso, também são jovens. Adolescentes vampiros que foram transformados quando eles eram adolescentes, sabe? Então é uma pegada muito jovem, muito contemporânea, e isso não exatamente me agradou, porque como eu falei pra vocês, na minha cabeça eu tô acostumada com vampiros maduros e uma pegada um pouco mais adulta quando se trata de vampiros. Não que eu tenha uma vasta experiência com vampiros, tá, gente? Não, não é o caso. Eu não amo vampiros, não tenho vários livros sobre, não tenho uma vasta experiência sobre, mas os livros que eu mais gostei de vampiros foram livros adultos, né? Foram livros com essa pegada mais madura. Então o fato desse livro ser um livro muito jovem me atrapalhou um pouco, porque eu não me apeguei muito com as personagens, que é uma coisa que vem acontecendo com alguns livros que eu leio que tem protagonistas adolescentes e jovens adultos. Eu não sei por que está acontecendo, eu acho que é uma fase que eu tô passando que eu não consigo me conectar com os problemas que eles têm, porque eu não tenho esses problemas mais, sabe? Enfim, então isso foi um dos pontos que não exatamente me agradou. Segundo que, como são contos, é aquela coisa, né, gente? Como são contos, a história nunca aprofunda muito e você sempre fica querendo saber um pouco mais do que tá acontecendo. Conto é assim, é só uma amostra do que o autor pode fazer. Todo momento que você começa uma história, você é meio que barrado, sabe? Você não consegue se aprofundar naquela história e depois já vem outra. Eu li, assim, um conto por dia, eu não leio mais de um conto por dia, geralmente quando eu pego livros de coletâneas e tal, porque me atrapalha um pouco, eu acho que eu devo refletir em cada história, sabe? Uma por dia tá ótimo. Eu não li mais de um conto por dia, mas mesmo assim eu me senti um pouco barrada no sentido de refletir sobre as histórias. Fora que é aquilo, né, gente? Algumas das histórias aqui não me chamaram muita atenção. Tem uns plots, assim, ok, sabe? Uma coisa um pouco mais clichê. Tem umas histórias boas aqui. Eu não tenho contos favoritos, eu não separei contos favoritos pra falar pra vocês aqui. Vocês viram que eu coloquei o título de cada um, né? Eu filmei. Só que eu não tenho, assim, um conto favorito, sabe? Pra falar pra vocês, nem o da Vi Schwab. Eu acho que eu nunca vou realmente amar um livro de contos por causa de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Só que uma coisa positiva, muito positiva por sinal, que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse livro, nada daqui é tradicional. Eu vou colocar essa palavra pra gente refletir um pouco sobre isso. Porque geralmente, quando você vê histórias de vampiros, e principalmente as histórias maduras que já estão mais consolidadas aqui, histórias clássicas de vampiro, você tem sempre um homem
branco na flor da idade, né? Então, nos seus 30 anos, por aí. Ele sai totalmente dessa tradição. Todos os contos têm algum tipo de diversidade, seja nas personagens, seja no plot. Se eu não me engano, todos os contos têm personagens diversas. Nós temos personagens negros, nós temos personagens indígenas, nós temos personagens com deficiência, nós temos personagens gordos. Então, assim, é uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado com a tradição de vampiros. Isso é muito bem-vindo mesmo, porque é uma coisa que a gente precisa ver mais, sabe? E eu acho que as autoras que organizaram essa coletânea justamente pediram, ou elas selecionaram esses autores justamente por conta da diversidade nos livros deles, porque elas estavam querendo mudar a forma de se falar de vampiros, que a gente sempre via, sabe? Então isso foi muito bem-vindo, eu gostei bastante de ver isso, de ver essa diversidade que é possível nas histórias de vampiros. Foi um livro mediano pra mim, eu dei 3 estrelas pra eles, até porque, eu não sei, é o que eu falei, eu acho que eu nunca vou amar um livro de contos, mas se você curte vampiros, se você já curte vampiros e histórias contemporâneas, dê uma chance pra Vampiros Nunca Envelhecem, porque eu sinto que pode agradar e é uma forma de você conhecer novos autores, né? Então, se você gosta de livros YA diversos, talvez essa seja a sua chance de conhecer novos autores. Depois você pode procurar os livros individuais de cada um e conhecer novos autores, né? Conhecer pessoas aí que estão escrevendo sobre personagens diversas. E eu acho que a maioria escreve fantasia. Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu sei que a Julie Murphy não escreve. O livro que ela tem aqui publicado no Brasil é um livro YA normal, só que, não sei, sinto que todos eles têm capacidade de escrever fantasia depois que eles escreveram esses contos de vampiros. Esse é o meu breve comentário de Vampiros Nunca Envelhecem. Não me arrependo de ler, mas não é aquilo, não amei, mas também não odiei. Então, assim, foi um livro bem mediano. Os livros medianos, gente, são muito difíceis de comentar. Quando você odeia um livro, você odeia um livro e você tem, assim, argumentos pra você falar por que é que você odiou aquele livro. Quando você ama um livro, você tem argumentos pra falar por que é que você amou. Agora, livros medianos são muito complicados, porque você não consegue explicar exatamente o que você gostou e o que você não gostou, sabe? Pelo menos eu sinto isso. Então, livros 3 estrelas são muito difíceis pra mim. Mas é isso. Esse é o meu comentário de Vampiros Nunca Envelhecem. Aí, depois que eu terminei essa leitura, eu dei uma olhada na minha estante, né? E eu vi um padrão. Esse vídeo, esse vlog, ele já tá com o tema de Halloween para jovens. Mas quando eu comecei ele, eu tava assim com uma certa ideia, mas eu não tinha exatamente uma TBR, não tinha livros pra ler. Então eu fui procurar o próximo livro que caberia nesse tema desse vlog. E aí eu encontrei esse livro aqui, que foi um lançamento da plataforma 21, acho que do mês passado. Mas ele tem essa pegada de Halloween pra jovens. E eu tava curiosa com ele, que é Hide, da Kiersten White. Esconda-se quem puder é o subtítulo. Não mudaram o hide, mas é esconda-se. Esse livro aqui foi a minha próxima leitura. Eu vou colocar os takes dele, porque, ai gente, eu fiz takes mó bonitinhos, né? Então eu vou colocar eles agora. E depois eu volto pra gente comentar sobre Hide.
Bom, amores, voltei, vamos fingir que é um novo dia, né? E eu vim comentar então a minha opinião final de Hyde pra vocês, mas vamos começar com a sinopse, porque eu não falei a sinopse pra vocês ainda. Hyde vai contar a história da Mac, ou Mackenzie, se você preferir. A Mac é uma órfã, ela passou por uma coisa muito traumática na sua vida com relação à sua família e ela está sozinha no mundo. Ela está morando nesse abrigo atualmente e em um certo dia a pessoa que cuida desse abrigo, como se fosse a diretora desse abrigo, oferece uma oportunidade pra Mac, né? Ela ficou sabendo de um concurso de esconde-esconde, eu tô tentando lembrar qual era a palavra, esconde-esconde, né? Brincadeira de criança, era um concurso, tipo um reality show que ia acontecer, e ela achou que a Mac poderia participar desse concurso, porque existe um prêmio de $50 mil pra quem conseguir se manter escondido até o final do reality. É claro que tem outras regras, tá? Mas é basicamente isso. A Mac acha isso muito bizarro, porque eu não vou falar, mas a experiência dela, né, com relação a todo o trauma que ela tem a ver com esconde-esconde, então ela achou isso, assim, uma sátira muito ruim do mundo. Só que ela decide aceitar essa oportunidade porque ela não exatamente tem uma visão do futuro, assim, ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela neste momento, ela não tem nada a perder e ela decide aceitar. Ela e mais 13 competidores, então são 14 pessoas no total, entram nesse concurso de esconde-esconde num parque abandonado, um parque de diversões que está abandonado. Eles chegam lá, existe um acampamento pra eles, eles podem dormir à noite neste acampamento, existe comida e tal, só que durante o dia eles têm que se manter escondidos no parque e eles não podem ser achados. Duas pessoas vão ser eliminadas por dia até que haja um vencedor. A Mac entra no concurso, ela começa com o concurso, né? Ela começa a competir com as outras pessoas, só que as coisas começam a ir ladeira abaixo, vamos dizer assim. Coisas estranhas começam a acontecer e eles percebem que talvez não seja apenas um concurso de esconde-esconde. Vamos deixar a sinopse por aí, tá? Gente, eu gostei muito desse livro, gostei muito mesmo, diferente das pessoas do resto do mundo, aparentemente. Quando eu fui classificar esse livro no Scoob e no Goodreads, eu percebi que esse livro tem uma nota muito baixa, assim, uma média geral muito baixa. No Scoob ele tem 3,5, talvez, eu não lembro, e no Goodreads ele tem 3,8, é alguma coisa assim, que é um livro bem mediano, se você for ver todas as classificações, e por ser um livro da Kiersten White, eu achei que a nota dele era super baixa, né, foi super baixa, só que eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu gostei muito dessa história, então eu vou contra a maré e vou dar 4 estrelas pra Hyde sim. Não só isso, como eu tenho coisas boas pra falar desse livro, não só coisas ruins, tá? Eu acho que o que mais me agradou nesse livro é que eu entrei com 0 expectativas. Diferente de muitas pessoas, eu não sou fã da Kiersten White. A autora já é consolidada aqui no Brasil, pelo menos pela plataforma 21, ela tem vários livros publicados. Eu tive 2 experiências prévias com a Kiersten White, que foi Caçadora e foi A Farsa de Guinevere, mas ela tem outros livros publicados aqui no Brasil, livros famosos, por sinal, e eu não sou fã da autora. As outras experiências que eu tive foram experiências boas, mas nada muito marcante, sabe? Então eu fui com 0 expectativas pra esse livro, mas eu admito que eu tava muito curiosa porque ele tem uma pegada diferente da Kiersten que eu conheço. Basicamente, se você for pegar o perfil da autora, ela é uma autora de reconto. É isso que a Kiersten White faz. A Farsa de Guinevere é um reconto da história do Rei Arthur. Caçadora é um reconto da história de Buffy, ou uma continuação da história de Buffy que já existia. Nós temos aquele livro da noiva do Frankenstein, que é sobre a esposa do Frankenstein, né, o médico, que também é um reconto de uma história já conhecida, ou uma extensão, assim como Caçadora. Também temos aquele Filha das Trevas, eu acho que é dela, eu nem sei se esse é o título, eu vou colocar a capa em algum lugar, mas também fala de uma história que já é consolidada e conhecida no mundo. Então, pra mim, gente, a Kiersten White é autora de reconto. Ela pega histórias já conhecidas, já consolidadas, e ela dá a visão dela. Isso não é ruim, mas é muito difícil eu me sentir completamente, como que eu posso dizer, satisfeita com histórias assim. Porque não tem um quê de originalidade, sabe? No profundo, não é tão original assim. Essa é a minha opinião, tá? Sobre Kiersten White. Mas as outras experiências que eu tive com a autora foram ok. Caçador eu gostei, li a duologia. A Farsa de Guinevere eu só li o primeiro, mas eu já tenho os outros 2 pra ler também, eu vou ler. Só que Hyde, gente, vai contra esse padrão, porque é uma história original. A autora fala nos agradecimentos que ela teve essa ideia depois que ela viu algumas coisas com relação aos Estados Unidos. Ela tava com muita raiva do privilégio branco e do privilégio americano, e
ela tava com muita raiva de algumas situações que os americanos têm que passar. Não só isso, como ela tinha ouvido falar de parques em Long Island, eu acho, que são assim parques muito mágicos. Todas as crianças que vão pra esses parques de diversão, elas voltam maravilhadas. Então ela meio que juntou essas duas ideias, esse sentimento e essa ideia pra criar Hyde. Então é uma história completamente original da autora. E isso me chamou muita atenção, porque até agora eu não tinha conhecido essa Kiersten White que escreve histórias originais. Então pra mim já foi um plus, assim, já foi um bônus. Agora falando um pouco sobre a história, né, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que ele foi muito coeso com a proposta dele. Esse livro oferece um reality show de esconde-esconde. Se você estava esperando alguma coisa diferente disso, porque é isso que ele vai te apresentar. Se você tem expectativas de que você vai ler um terror ou você vai ler um livro super assustador, para também, porque não é. Enfim, é isso. Ele é tenso. E lá pra metade da história, porque no início nós temos aquela coisa de apresentação, nós estamos conhecendo os competidores, nós estamos conhecendo o reality show. Parece tudo muito normal. E isso faz com que o livro tenha um ritmo muito lento, pelo menos no início. Eu achei que foi assim, difícil de passar pelas 50 primeiras páginas. Quando a competição começa e a gente começa a perceber que existe algo mais nessa história, pra mim o livro ficou super dinâmico. Tanto que no primeiro dia de leitura, eu li 110 páginas, direto. Foi assim, na manivela, nas primeiras 50, mas depois que passou a apresentação e começou a competição, eu só fui. E eu não conseguia parar de ler, sério, eu parei porque eu precisava dormir. Depois eu peguei, e aí eu acho que eu li em mais 2 dias o restante da história, porque o meio continuou dinâmico, e o final, apesar de ser um final esperado e um final clichê, pelo menos pra mim, foi um final super satisfatório, assim, era o que eu tava esperando que fosse acontecer e não me decepcionei. Foi isso que aconteceu, esse era o final, fim da história. Mais ou menos isso que eu senti, sabe? Isso, gente, é resultado de não ter expectativas. Que coisa boa, né? E aí, que mais que eu vi lá nas resenhas negativas que eu posso comentar com vocês? Essa questão do ritmo de leitura foi super citado nas outras resenhas que eu vi. E tem mais uma coisa que foi citada também. Como nós temos 14 competidores nessa competição de esconde-esconde, nada é muito aprofundado. Você não conhece a história de vida deles, você não conhece a história, sabe, desde que eles nasceram, tudo que eles passaram, os traumas, as felicidades, as emoções, não. Você conhece basicamente como que eu posso dizer, um ponto de vista ali do passado que eles tiveram, que levou eles até ali. Você não vai saber muito mais do que isso, você só vai saber o motivo que levou eles até essa competição. E aí muita gente reclamou que ficou um livro superficial, só que, pra mim, tá tudo certo. Se você, assim como eu, é apaixonado por reality show, assim, série, reality show de culinária, de, sei lá, maquiagem, de fazer bolo, sabe, ou de namoro, etc. Reality show normal. Você sabe que quando você começa um reality show, você não vai ali pra saber a história de vida das pessoas, você conhece as pessoas naquele momento. Então você tem meio que um background, um passado meio assim, o que fez eles irem até aquele reality show, e é isso. Então se você tá acostumado com reality show, isso não vai te incomodar, porque você não esperava ser aprofundado desde o início. Então eu acho que muitas das pessoas que fizeram essas reclamações de ser um ritmo lento e de ser um livro superficial são pessoas que já estão acostumadas com a Kiersten White, a outra Kiersten White diferente dessa, que é uma coisa que eu entendo. Os outros livros que eu li da autora, pelo menos os outros 2, têm continuação. Então é um livro que apresenta tudo e depois tem uma continuação. E é uma personagem só, uma protagonista só, por exemplo, Caçador. Depois a Farsa de Guinevere, também a Guinevere é protagonista, existem 3 livros sobre a mesma história, não diferente dos outros livros da autora, então esse livro é sim superficial se você está acostumado com a outra Kiersten White. Mas se você, assim como eu, tem 0 expectativas pra Hyde e pra essa Kiersten, talvez você goste desse livro, assim como eu gostei, e é o que eu tô tentando apresentar pra vocês. Foi um livro muito coeso pra mim, sabe? Existiu uma competição, existiu uma coisa estranha. Esse livro tem um quê de místico, tá? Que era uma coisa que eu não estava esperando. Eu achei que ele fosse ser uma coisa, assim, muito mundana, no sentido de... Eu não quero dar spoiler, mas eu achei que tudo fosse feito por seres humanos, mas ele tem uma coisa de místico na história, uma coisa, assim, meio que sobrenatural. Fica a dica aí pra vocês, ele é meio que uma fantasia, sim, uma fantasia meio urbana, eu diria. E, por fim,
eu gostei. Achei que a protagonista foi interessante, a história dela fez sentido com o plot. Gostei das outras personagens, apesar delas não exatamente serem aprofundadas e a gente não conhecer a história delas. É o típico reality show que a gente conhece. Existe o vilão do reality show, existe a garota bonita do reality show, existe a que tá ali porque ela acha tudo muito maravilhoso. E eu gostei bastante da parte tensa, da parte dinâmica do livro, porque eu odeio esconde-esconde. Gente, desde que eu era criança, eu odeio essa brincadeira. Nunca brinquei assim, de verdade, porque eu nunca gostei. Pra mim, o esconde-esconde deixa a gente muito vulnerável. E se eu brincava, eu gostava de ser a pessoa que procurava os outros. Eu não gostava de ser a pessoa que me escondia, porque pra mim isso é ser muito vulnerável. Eu não gosto, nunca gostei. Então, ler sobre uma competição que é super tensa, perigosa e num parque de diversões abandonados, onde a pessoa tem que se esconder, foi muito tenso pra mim. Foi uma coisa assim que eu tive que enfrentar com tensão, mas eu gostei muito e dei 4 estrelas pra ele no final. Eu pensei em dar 5 estrelas pra ele, porque esse livro foi a melhor experiência que eu já tive com a Kirsten White. Também não tenho uma vasta experiência com a autora, só li 2 livros dela, mas esse foi o melhor que eu já li da autora. E eu pensei em dar 5 estrelas pra ele. Mas, como não foi uma história, assim, totalmente revolucionária, que me fez amar tudo que tava acontecendo, por esses motivos que eu falei pra vocês, eu dei 4 estrelas e já tá muito bom, porque é literalmente muito bom. Se você for classificar no Scooby ou no Goodreads, é um livro muito bom. Fim. Esse é o meu comentário de Hyde, gente. Eu não quero estragar a experiência de vocês, caso vocês decidam ler. Meu Deus, mas eu falei, hein? Gente do céu, faz quase meia hora que eu tô falando aqui. Esses foram os livros que eu li nesse vlog. Nós tivemos Gallant, né, que está aqui, A Mansão Gallant. Gente, Gallant é em inglês, A Mansão Gallant. Também li Vampiros Nunca Envelhecem e Hyde. Eu tô muito feliz com esse vlog porque foram 3 livros de parceria que eu recebi, 2 da Galera Record e 1 da Plataforma 21, que estavam parados na minha estante, e fez sentido juntar todos eles. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de Halloween para jovens / Halloween leve. A gente ignora o fato de que já é meio de novembro e o Halloween ficou há 2 semanas atrás, tá? Mas vamos fingir que tá perto do Halloween ainda. Fica a dica pro próximo ano. Esse é o nosso vlog, espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo livros de Halloween leve, porque é uma coisa que eu não gosto de terror, não gosto de coisa sobrenatural, eu fico muito ali no serial killer, sabe? Que é uma coisa que eu já conheço, mas foram boas leituras, não teve nenhuma leitura extraordinária, né, nesse vlog. Uma pena, mas no anterior teve. Então, eu não sei se vocês viram o vlog anterior, mas eu vou deixar marcado aqui no card pra vocês assistirem. Eu acho que é isso que eu posso esperar da vida, né, gente? Nem toda leitura vai ser extraordinária, mas foram boas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, aproveita pra se inscrever aqui no canal, ficar comigo, comenta aí se você gostou dessas leituras, se você tem vontade de ler, etc, porque são livros recentes, né? Acho que nem todo mundo teve chance de ler ainda, mas comenta aí se você quer ler, se você gostou, etc. Vamos conversar. E agora sim eu fico por aqui porque eu já tenho mais ideia de outro vídeo, gente. Eu queria começar outro vlog. Então eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!